Bem-vindos ao nosso webinar Fair Telework, hoje com um cariz técnico no serviço, onde lhe vamos apresentar com um maior detalhe e maior pormenor os princípios do teletrabalho e também, naturalmente, os requisitos de avaliação no âmbito de auditoria. Vou passar já de seguida a apresentar a equipa que hoje lhe vai acompanhar, que representam muito bem a equipa que desenvolveu o projeto, este serviço para telework, Ana Nobre, Raquel São Martim e Rui Pacheco. Bem-vindos, bem dispostos? Obrigada. Obrigado, Lina. Sim, claro. Muito bem, vamos já de seguida dar início à nossa ordem de trabalhos. Eu gostaria só de informar todos os participantes que o vosso som estará por default desativado, mas claro que podem colocar as vossas questões, todas as vossas dúvidas e perguntas no separador chat. Nós teremos todo o gosto em ajudar e em responder às suas questões. Está bem? Não sabemos se temos tempo para responder a todas as questões, mas certamente que iremos responder atempadamente depois a posteriori. Está bem? Neste webinar, iremos ter na reta final um espaço para perguntas e respostas e, portanto, vamos tentar responder a todas as questões. Vamos também colocar aqui a apresentação e os meus colegas vão dar início já de seguida. A primeira pessoa será a Raquel São Martim, que nos irá fazer um breve enquadramento, um resumo do que é o nosso serviço Fair Telework. Raquel, tens a minha palavra. Muito obrigada, Lina, e muito obrigada especialmente a todos os participantes neste webinar. Para aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar-nos no lançamento do serviço, no anterior webinar, vamos fazer um breve enquadramento sobre o serviço, os objetivos, em que consiste, e depois, aí sim, iremos entrar em detalhe em cada um dos princípios e nos requisitos que compõem cada um deles. Muito bem, eu iria começar então por relembrar o conceito do que é este serviço, o Fair Telework. É uma marca desenvolvida pela Apser. Aquilo que a Apser fez, no fundo, foi ir buscar aquilo que está definido como os princípios de teletrabalho pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, transformar esse conjunto de recomendações e princípios num critério de auditoria, nos princípios que nós chamamos princípios de teletrabalho, definir requisitos para cada um deles e também tomamos a liberdade de acrescentar algum princípio que nos parecia que fazia sentido neste conceito, obviamente, de um produto de certificação. Portanto, só para relembrar, a OIT, a ILO, definiu num guia que é o Teleworking During the COVID-19 Pandemic and Beyond, a Practical Guide, um conjunto de boas práticas, de recomendações que as empresas podem e devem implementar para navegar com sucesso nesta metodologia de trabalho desde casa. E, no fundo, aquilo que nós fizemos foi, como estava a referir, transformar isto numa ferramenta que nos permita ser auditada e que tenha aqui um output para a organização candidata à marca. Pronto. Em termos da certificação em si, podemos referir que é aplicável a qualquer organização que tenha implementado o teletrabalho, seja no departamento que for, ok? Portanto, pode ser num regime total ou num regime híbrido. E, naturalmente, que o objetivo aqui é demonstrar à sociedade em geral, aos parceiros, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, que existe este compromisso pelo bem-estar dos colaboradores, que sabemos que numa metodologia de trabalho, de teletrabalho, nem sempre é fácil manter o equilíbrio. Naturalmente que isto, portanto, este guia da OIT surge em contexto de pandemia, mas cada vez temos ouvido mais organizações a terem, no fundo, comprovado que o teletrabalho traz vantagens a vários níveis e que pretendem manter, pelo menos parcialmente, esta prática.
e, no fundo, e esperemos nós que estejamos já numa fase de saída de pandemia, queremos acreditar que sim, portanto, haverá certamente oportunidade de implementar e de melhorar para as organizações que já implementaram as melhores práticas de teletrabalho com tranquilidade e sem, no fundo, aquela pressa, aquela urgência que a pandemia nos provocou a todos. Pronto, em termos da proposta de valor, aquilo que nós gostaríamos que ficasse retido como vantagens deste serviço, que acreditamos que vai existir, não é? Para as organizações que avançarem com este serviço Fair Telework, e por um lado, e aqui vamos partir de uma esfera mais individual, do próprio colaborador, portanto, o bem-estar dos colaboradores. Uma cultura de bem-estar dentro da organização, preservar a saúde mental, evitar o isolamento, minimizar todos os riscos associados, sobretudo os riscos psicossociais. Portanto, criar aqui um ambiente de segurança que nos permita a todos trabalhar com tranquilidade, desenvolver as nossas capacidades máximo e sentirmos-nos bem, seguros e com saúde. E aqui, obviamente, que o termo saúde engloba também a saúde mental. Numa vertente um bocadinho mais abrangente, a conciliação. Não podemos esquecer que os colaboradores estão a desenvolver a sua atividade profissional em casa, e em casa nem sempre temos as condições ideais, e por vezes, obviamente que todos temos responsabilidades pessoais e familiares, e a conciliação de todas estas esferas e valências pode ser um desafio. Portanto, uma promoção da conciliação, dividir exatamente, separar o que é trabalho do que é vida pessoal, ou vida familiar, garantir o direito de desconexão, ou seja, quando chegar aquela hora em que, no fundo, o meu trabalho conclui, ter a tranquilidade que permite, enfim, descansar, carregar energia para no dia seguinte estar em condições de dar o melhor de cada um. Agora, numa vertente, vamos aqui ampliando a esfera, numa vertente mais da própria organização, a produtividade. Naturalmente que, enfim, penso que seja enfim, como que dizer, de consenso de todos os participantes, da equipa de projeto, pelo menos assim o é, quando os colaboradores estão felizes, produzem mais, naturalmente. Mas, para além disso, e para além dessa externalidade positiva de um bem-estar, ter um impacto na produtividade da organização, existem também ferramentas práticas, metodologias que permitem às organizações manter a motivação, medir desempenhos, definir de uma forma muito clara o que é esperado de cada um, enfim, alinhar esforços no sentido em que a organização precisa e no sentido em que a organização definiu como objetivo. Portanto, não podemos naturalmente esquecer esta vertente, que é muito importante. E por último, aqui numa vertente muito mais ampla de mercado, talento. Acreditamos que uma metodologia de teletrabalho irá permitir às organizações captar talentos que numa lógica de trabalho no escritório não seria possível. Portanto, não temos a limitação da área geográfica onde a pessoa reside, existem mecanismos para trabalhar de forma consistente, de forma adequada desde casa, e, portanto, abre aqui um leque, no fundo, de possibilidades no que diz respeito ao recrutamento de pessoas. Agora, avançando, Lina, vou pedir, queria também partilhar um bocadinho o que é a auditoria do Fair Telework, que certamente será um tema que causa alguma curiosidade. Bom, estas auditorias serão feitas 100% de forma remota, e acreditamos que é um bom princípio para testar efetivamente o sucesso. É possível serem feitas de forma remota, nós acreditamos que sim, e que conseguiremos atingir o fim da auditoria desta maneira. De outra forma, enfim, estando os colaboradores em casa, não faria sentido ser no escritório, ou forçar os colaboradores a se deslocarem ao escritório, naturalmente. Os critérios da auditoria são
para além dos princípios que foram considerados e os requisitos associados a cada um deles, tem aqui também uma vertente de entrevistas a colaboradores, e nestas entrevistas, portanto, são entrevistas, posso partilhar aqui um bocadinho mais de informação, são realizadas de forma confidencial, naturalmente, e sem a presença de hierarquias do colaborador, e o objetivo, naturalmente, é confirmar que as práticas implementadas são as adequadas e que estão no bom caminho, no fundo, que estão alinhadas com aquilo que é pretendido. Os nossos auditores deste serviço em particular passam por um processo de qualificação, naturalmente que há aqui um screening, um matching do perfil dos próprios auditores com formação complementar e, obviamente, que este serviço de auditoria é feito de forma independente, enfim, não pretendemos que esta metodologia, no fundo, crie e dê resposta a esta necessidade de confiança extra que poderá existir, especialmente agora, neste contexto, mas não só, também no futuro, e parece-nos que certamente poderá ser interessante. E agora, enfim, sem esgotar aqui o tempo que temos disponível em mais considerações, se calhar eu passava a palavra aos colegas. Obrigada pela tua intervenção. Eu vou passar já de seguida a palavra ao Rui Pacheco e à Ana Nobre, que vão alternadamente apresentar os princípios do teletrabalho. Rui. Obrigado, Lina. Aqui, como a Raquel já teve a oportunidade de referir e como nós tínhamos referido anteriormente, o nosso serviço foi baseado no guia da OIT, que foi lançado em julho de 2020 e que prevê 8 princípios para as boas práticas de teletrabalho. O nosso serviço tem um total de 11 princípios, porque aos 8 que estão previstos no guia decidimos acrescentar 3. 2 que já tínhamos apresentado na última vez, e não sei se recordam, tínhamos lançado um desafio aos participantes para darem sugestões sobre princípios que gostariam e que de ver implementados neste serviço, e um dos princípios adicionados resulta exatamente de uma ideia de um participante. Portanto, aos 10 que já tínhamos previstos, decidimos adicionar o 11º, que resultou de uma sugestão de um participante do webinar que realizámos no início de abril. Então, que princípios são estes? Os princípios são a gestão do tempo e a organização de trabalho, a gestão do desempenho, digitalização, comunicação, segurança e saúde no trabalho, implicações legais e contratuais, formação, conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Portanto, estes são os 8 que resultam diretamente do guia. Depois, medição de desempenho, satisfação dos colaboradores e o 11º, a confidencialidade, que resulta da sugestão de um participante. Analisando com mais detalhe agora cada um deles e também os requisitos que associamos a cada um dos princípios, o primeiro requisito, o primeiro princípio é a gestão do tempo e a organização do trabalho. E o princípio ficou redigido da seguinte forma: a organização assegura condições para uma adequada gestão do tempo e organização do trabalho por parte dos colaboradores. Muito bem. Todos sabemos que em teletrabalho nem sempre é fácil priorizar tarefas, nem sempre é fácil gerir o nosso tempo da forma que teríamos ou que faríamos no escritório. Aqui a ideia é que a organização tenha contemplado essas situações e que, caso necessário, tenha revisto as suas práticas de gestão e ajustar a esta nova modalidade, alterando as cargas de trabalho, alterando prazos para determinadas tarefas, ou ainda reconhecer e entender também a necessidade do tempo offline, que, como todos sabemos e temos vindo a acompanhar, é um aspecto que está muito nas notícias e na comunicação, dada a sua importância, na possibilidade de adequar os planos de trabalho de cada colaborador
a esta nova realidade, seja através de reassignar responsabilidades para outros elementos, seja através de alterar tarefas, seja através de ajustar essas mesmas tarefas ou alargar prazos para as mesmas. E, por fim, encorajar os colaboradores a partilhar quando sentem que estão sobrecarregados. Portanto, este é um aspecto que achamos muito relevante e que é importante que os colaboradores se sintam disponíveis para informar a organização quando não estão a ter capacidade de resposta para as tarefas que estão assignados ou para simplesmente dizer que precisam de mais tempo para determinada tarefa. O último requisito que decidimos associar a este princípio diz que a organização deve assegurar uma definição de expectativas e objetivos realistas, estabelecendo prazos execuíveis, tendo em conta este novo contexto que estamos a atravessar e garantindo, como é óbvio, a continuidade do negócio e o nível de desempenho exigido. Neste caso, o que se pretende é que os objetivos sejam realistas, sejam execuíveis, sejam adaptados, caso seja necessário, a esta nova realidade e que as pessoas e que os colaboradores que estejam em teletrabalho percebam exatamente o que é esperado ou qual é o seu desempenho esperado face a esta nova realidade. E com isto avançamos para o próximo. E o segundo princípio é então a gestão do desempenho, e aquilo que é esperado é que a organização promova um adequado modelo de gestão para a manutenção do desempenho das equipas em teletrabalho e, obviamente, o cumprimento dos compromissos assumidos com todas as partes interessadas. E este é um grande desafio para qualquer gestor, garantir que o desempenho é mantido ou até melhorado em nível de trabalho, em modalidade de trabalho, teletrabalho, relativamente ao trabalho tradicional, trabalho presencial, e, portanto, é um objetivo de qualquer gestor manter este desempenho até otimizá-lo. E, portanto, sempre que possível, a organização deve adotar um modelo de gestão por resultados. Este é o modelo que é preconizado como sendo o melhor modelo adaptado aqui ao teletrabalho e, portanto, que deve ser claro sobre os resultados que se esperam, deve permitir identificar objetivos, tarefas, metas e promover a sua monitorização contínua e garantir a existência de feedback oportuno, regular, descritivo sobre o trabalho realizado e também, sempre que possível, ter aqui um feedback positivo. Este modelo, o que se pretende é dar uma maior autonomia ao trabalhador, uma maior autonomia baseada num diálogo regular, em que não seja necessário relatórios extensos, complicados, estar continuamente a ser verificado e validado pelo superior hierárquico, mas sim definir tempos determinados para dar feedback, para apresentar os resultados de cada tarefa, cada meta definida. Portanto, aqui é sempre a chave e aquilo que vamos ver é, efetivamente, se a organização, neste novo tempo, nos tempos de teletrabalho, se adaptou o seu modelo de gestão a esta nova realidade. Muito bem. O terceiro princípio é a digitalização e pressupõe que a organização assegura os recursos e meios tecnológicos necessários para a implementação do teletrabalho. Como já referimos anteriormente no outro webinar, esta questão da digitalização ganha especial importância dado a situação inesperada que todos atravessamos e a necessidade de um dia para o outro termos de recorrer a esta nova modalidade de trabalho e começarmos a trabalhar a partir de casa. Portanto, o que é expectável aqui neste princípio é que a organização tenha identificado e proporcionado os recursos e meios necessários para a implementação do teletrabalho. Estamos a falar de, por exemplo, telefones de serviço, de computadoras, de programas ou ferramentas que sejam necessárias, Zooms, Teams, todos nós ficamos cada vez mais familiarizados com este tipo de ferramentas agora nos últimos meses. E todo este tipo de meios que para os quais todos nós que estamos em teletrabalho necessitamos e que tenham sido avaliados qual a sua necessidade para cada colaborador.
Também é importante que as organizações tenham definido e avaliado o nível de competências tecnológicas de cada colaborador para teletrabalho, ou que se encontra a teletrabalho, já que muitas vezes os colaboradores não têm, sobretudo agora nas plataformas de comunicação, muitos de nós não estavam familiarizados com estas plataformas, tal como já referi, com o Zoom, com o Teams. Portanto, é importante que tenha sido dada alguma formação para que os colaboradores possam, de uma forma mais ou menos tranquila e pacífica, operacionalizar o teletrabalho. É também importante que a organização tenha definido uma política para a utilização destas tecnologias e ferramentas digitais. Acreditamos que a maior parte das organizações já o tinham definido quando trabalhavam maioritariamente em escritório. Aqui a questão é se houve necessidade de fazer algum reajuste a essa mesma política e se tal foi necessário, se tal foi realizado. E depois, relacionado com este requisito anterior, se essa informação foi passada para os colaboradores e como é que foi feita. Também é importante que, em caso de necessidade de suporte técnico, que os colaboradores tenham sido informados de quem contactar e de qual a forma mais expedita de obter esse suporte. E o quarto princípio, Lina, é a comunicação. E aqui o que pretendemos é que a organização determine as necessidades de comunicação interna relevantes para garantir a sua eficácia. Estudos indicam que em teletrabalho há efetivamente um maior isolamento, há uma menor partilha de informação e, portanto, é de extrema importância que exista efetivamente uma boa comunicação com os trabalhadores em teletrabalho. Portanto, os requisitos aqui definidos são que a organização deve garantir que todos os colaboradores têm acesso às políticas, procedimentos e processos em vigor em cada momento. E aqui a forma fácil de o fazer é ter um local no servidor de propósito, portanto, para disponibilizar toda a documentação atualizada e relevante com todos os procedimentos da empresa. Pode também ser através da intranet, portanto, um espaço na intranet. O que é importante aqui é, efetivamente, que a cada momento o colaborador saiba que naquele local pode consultar a versão mais atualizada de cada documento. A organização, e pegando naquilo que o Rui disse lá atrás na digitalização, portanto, deve-se divulgar as ferramentas de comunicação disponíveis para todos os colaboradores e há uma panóplia de ferramentas de comunicação disponíveis atualmente. Portanto, a organização deve definir aquelas que efetivamente pretende usar e que são mais adequadas a cada momento, e porque se calhar num chat de equipa podemos utilizar uma ferramenta, para depois uma reunião podemos utilizar outra ferramenta. Portanto, a cada momento definir a ferramenta mais adequada. E depois, obviamente, dar formação, porque nem todos conhecem ou sabiam mexer e funcionar com estas ferramentas, portanto, aqui dar formação nas ferramentas. Depois, a organização deverá garantir que todos os colaboradores sabem a melhor forma e momento de comunicar com os seus pares ou superiores hierárquicos e, se necessário, também definirmos e documentarmos estes canais de comunicação. E aqui é bastante relevante porque nós estávamos habituados a um ambiente de trabalho que até no corredor conseguíamos encontrar o responsável hierárquico, o chefe, partilhar opiniões, dar feedback do nosso trabalho, pôr a par, também receber algumas orientações, e que neste momento essa situação já não é possível. E, portanto, aqui o que se pretende é que efetivamente cada colaborador saiba o momento certo de comunicar, a quem e quando comunicar. E, portanto, estas situações também devem estar devidamente definidas e documentadas sempre que possível. Depois, a organização deve, obviamente, promover a partilha de experiências e boas práticas dentro das equipas. Se há alguma situação que funciona com uma equipa, por que não partilhar a toda a organização? Portanto, promover esta interação, esta entreajuda, esta comunicação entre equipas dentro da organização, daquilo que funciona, daquilo que são as melhores práticas disponíveis. O último requisito
Não é um requisito obrigatório, mas é um requisito que para nós é efetivamente muito importante e essencial, que é o encorajar a comunicação fora do âmbito profissional, criar momentos de contacto informais entre os colaboradores. Isto era a nossa pausa para café, em que falávamos um bocadinho com os colegas, socializávamos, e é tão importante esta socialização também com os colegas, ganhar laços, criar laços com colegas, e portanto que se perde um pouco com o teletrabalho e que não deveria. Portanto, deve ser criado também estes momentos informais de partilha, de comunicação. E aqui um ponto, uma ressalva importante, que estes momentos de contato informal devem ser feitos durante o período normal de trabalho, obviamente. Muito bem. O quinto princípio está relacionado com a segurança e saúde no trabalho. É um princípio que consideramos que é especialmente relevante aqui nesta nova modalidade de teletrabalho e supõe que a organização consiga garantir que a segurança e saúde de todos os seus colaboradores se mantêm assegurados. Portanto, aqui a ideia é tentar perceber de que forma, ou se foi necessário, e de que forma foi feita a reavaliação dos riscos e a reavaliação da sua matriz de perigos, tendo em conta esta nova realidade. Também é importante perceber, junto dos colaboradores, se foram disponibilizados, ou se a organização teve esse cuidado de disponibilizar os equipamentos mais adequados para a realização do teletrabalho, mas também perceber junto da organização como é que foi feito esse levantamento e que cuidados é que foi necessário ter para que esse levantamento tenha sido realizado. Porque todos sabemos que cada casa é uma casa e é difícil dar resposta a todos os diferentes novos locais de trabalho que atualmente temos. Portanto, este levantamento deverá ter sido realizado, mas não de uma forma demasiado exaustiva, porque podemos ter situações que simplesmente a organização não consegue dar resposta, dada determinada situação de uma casa do colaborador. Portanto, aqui é tentar perceber que a organização se mantém preocupada em assegurar que a segurança dos seus colaboradores se mantém assegurada, e também é importante que incentive os seus colaboradores a fazer as pausas que a Ana acabou de referir, que estas pausas sejam em número suficiente durante o dia, de forma a evitar aquilo que para nós é um risco muito considerável nesta nova modalidade, que são os riscos psicossociais. Portanto, é importante as pausas para café, é importante os momentos de interação com as equipas durante o horário de trabalho, mas simplesmente para desabafar um bocadinho, explicar as nossas preocupações. Portanto, é importante que estas situações tenham sido contempladas e que efetivamente os colaboradores se sintam à vontade para participar nestes momentos, nestas pequenas pausas, nestas pequenas partilhas. Portanto, é importante que os colaboradores se sintam à vontade para participar e para, no fundo, prevenir riscos psicossociais e ou outros que possam acontecer nesta nova modalidade. E o sexto princípio são as implicações legais e contratuais. Portanto, o que se pretende é que a organização assegure que cumpre com os requisitos legais, regulamentares e outros que lhe sejam aplicáveis. E aqui, para quem já tem sistemas de gestão, está muito familiarizado com estes princípios das implicações legais. Aqui, para a vertente do teletrabalho, obviamente, mas funciona da mesma forma que qualquer sistema de gestão. Portanto, o que nós pretendemos com estes requisitos é que a organização identifique a legislação nacional em vigor relacionada com o teletrabalho, não esquecendo, obviamente, questões jurídicas e tributárias relacionadas também com o teletrabalho, e que depois faça uma consulta periódica, regular, às bases de dados da legislação e de outras informações relacionadas com o teletrabalho, para identificar potenciais alterações e, se aplicável à realidade da empresa, obviamente, no teletrabalho, implementar
estas alterações resultantes desta análise. Portanto, os princípios são os mesmos de qualquer sistema de gestão normal, portanto, identificar a legislação, identificar alterações, consultar regularmente, até pode ser definir um procedimento, uma metodologia, ou incorporar, quem já tem sistemas de gestão, incorporar no procedimento que já tenha, de controle documental, e depois avaliar alterações e implementar, obviamente, estas alterações que sejam aplicáveis à empresa para estar em conformidade legal. O 7º princípio está relacionado com a formação e o que se pressupõe é que a organização, mesmo nesta nova realidade, consiga proporcionar formação para a aquisição de competências críticas de sucesso no contexto do teletrabalho e para contribuir para o bem-estar dos colaboradores. O que aqui pretendemos ou gostávamos que as organizações implementassem, que mantivessem a realização do diagnóstico das necessidades de formação, que sabemos que quem tem outros sistemas é a prática normal, sendo que agora devam adaptar à questão do teletrabalho, portanto, de forma a conseguir proporcionar formação específica sempre que necessário. As realidades mudaram, as nossas necessidades de formação também podem ter de ser ajustadas, que a organização deve poder se adaptar também a esta nova realidade e, consoante as alterações necessárias, também propor novos cursos ou novas formações que ache relevante para os seus colaboradores e que continue a ser mais-valias para que os colaboradores consigam melhorar o seu desempenho enquanto profissionais de determinada organização. Temos também como requisitos que se as organizações tiveram em consideração na definição dos seus planos de formação este contexto de teletrabalho e se adaptaram e modificaram as áreas de formação prioritárias sempre que necessário. Sabemos que, tipicamente, os planos de formação das organizações são realizados no final de cada ano civil, portanto, no ano 2020, esta nova realidade ainda estava longe de ser considerada nos planos de formação. À data de hoje, tal já não acontece, portanto, acreditamos que para os planos de formação do ano 2021 já tenha sido considerada esta questão da formação online e dos cursos online e que esta situação tenha sido contemplada nos planos de formação das organizações. Também, sempre que é necessário, que seja possível proporcionar formação que continue a dar competências ou permitir adquirir competências de como gerir eficazmente o tempo. Todos nós sabemos que este é um desafio cada vez mais importante para comunicar de forma eficaz e também para quem tem cargos de liderança de como liderar equipas remotamente. Liderar equipas remotamente é um desafio bastante complexo, que poucas pessoas estavam habituadas a fazer e consideramos que é muito importante capacitar os líderes para esta nova realidade, mais uma vez, e para conseguirem adaptar a sua forma de liderança agora à distância, portanto, para serem capazes de liderar equipas remotamente de uma forma eficaz. Por fim, proporcionar também iniciativas que permitam desenvolver as chamadas soft skills e mudar os comportamentos em teletrabalho. O teletrabalho tem sido uma adaptação para todos nós. Ao fim de 13 meses, já sabemos um bocadinho mais do que em março de 2020. No entanto, a ideia é continuar a desenvolver este tipo de soft skills para melhorarmos o nosso desempenho em teletrabalho e também, muito importante e relacionado com o que falávamos anteriormente, minimizar riscos de saúde e também para separar a esfera profissional da pessoal e aumentar a produtividade, que é sempre o objetivo final da formação.
E o oitavo princípio, então, a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, que é um dos maiores desafios e se calhar o mais difícil de colocar em prática. E aquilo que pretendemos é então que a organização crie as devidas condições para que todos os colaboradores conciliem a sua vida profissional com a vida pessoal e familiar. E é um desafio porque estudos estão a indicar também que as fronteiras estão muito esbatidas a nível com o teletrabalho, com a modalidade de teletrabalho, a nível de vida pessoal, familiar e profissional. É muito complicado, e para quem esteve também em confinamento, conciliar a escola com o trabalho, às vezes várias pessoas de várias organizações, portanto, a trabalhar no mesmo espaço de trabalho, e, portanto, esta conciliação é de extrema importância e é também foco é um grande foco deste serviço, que efetivamente a organização consiga criar estas condições. Estamos a trabalhar mais horas, é um fato, está a ser estudado e efetivamente estão a ser trabalhadas mais horas por dia, está a ser trabalhado fora de horas, para se conseguir também terminar todas as tarefas que estão inerentes, e também está a ser utilizado o tempo que era gasto nas deslocações, a escola, levar as crianças à escola, para o trabalho, portanto, o regresso a casa, está a ser também utilizado para trabalhar. E, portanto, aqui vem um dos requisitos mais importantes e que também tem sido bastante falado na comunicação social e até nas próximas, com impacto legislativo, que é a organização deve garantir que todos os colaboradores respeitam o direito à desconexão e que também são os próprios colaboradores com função de liderança a encorajar e a dar também este exemplo tão importante da desconexão, de trabalhar efetivamente as horas que estão definidas e estipuladas. Depois, como segundo requisito, existir efetivamente mecanismos de comunicação e colaboração entre equipas que permita também, e sempre que possível, a flexibilização dos horários de trabalho, sempre que, obviamente, compatível com as funções desempenhadas. Sabemos que, se estivermos a falar de atendimento ao público por telefone, em que existe um horário definido, já não é tão possível esta flexibilização. Mas sempre que possível, sempre que compatível, haver esta flexibilização para que pessoas, por exemplo, que tenham crianças ou outros ao seu cuidado, consigam da melhor forma conciliar, fazer o seu horário de trabalho, fazer as suas tarefas e conciliar com a sua vida também pessoal e familiar. E por último, e de extrema importância, portanto, as organizações devem garantir que os colaboradores que solicitam apoios sociais para poder acompanhar filhos ou familiares dependentes não são de todo penalizados por este motivo. Portanto, e esta é uma das situações que vai ser focada e procurada em auditoria e depois também, como já foi falado, através das entrevistas que são feitas aos próprios colaboradores. O nono princípio relaciona-se com a confidencialidade e o objetivo é que todas as organizações consigam assegurar que os seus dados pessoais e os dados pessoais dos seus colaboradores se mantenham seguros. Todos sabemos, pelas notícias que temos ouvido na comunicação social, que os cyberataques têm vindo a aumentar exponencialmente nos últimos meses, a partir do momento em que o teletrabalho passou a ser uma prática mais recorrente. Portanto, aqui a nossa ideia é que as organizações comuniquem aos seus colaboradores boas práticas no que diz respeito à privacidade e à segurança dos dados durante o teletrabalho e que também consigam assegurar metodologias ou ferramentas. Damos aqui um exemplo geral e eventualmente o mais utilizado, que são o caso das VPNs, que minimizem o acesso indevido à informação sensível da empresa. Portanto, aqui numa ótica de proteção dos seus próprios dados e da sua própria informação confidencial, gostaríamos, ou é o nosso objetivo, que as organizações consigam passar para os seus colaboradores as melhores práticas e, eventualmente, ferramentas adicionais que anteriormente não tinham implementado para garantir que, ou para minimizar a possibilidade de acesso indevido a essa mesma informação. Temos exemplos de organizações que implementaram diversas formas de ferramentas diferentes que anteriormente não estavam em uso.
portanto, atualmente há também uma panóplia de ferramentas e de metodologias de garantir, ou de tentar garantir que o acesso à informação está a ser realizada por quem de direito. Portanto, aqui a nossa ideia é tentar também perceber de que forma é que as organizações se protegeram para preservar os seus próprios, a sua própria informação sensível e os seus próprios dados. O 10º princípio é outro dos princípios que também não está definido no guia da OIT, portanto é um princípio definido pela ABSER e que, na nossa visão, é efetivamente muito importante fazer a auscultação da satisfação de colaboradores. Portanto, aquilo que se pretende é que a organização realize inquéritos de satisfação aos colaboradores para monitorizar o seu grau de satisfação e identificar áreas de melhoria. Estes inquéritos de satisfação devem ser feitos de forma periódica. Aqui a periodicidade está definida ou será definida por cada empresa, por cada organização, portanto nós não indicamos aqui a periodicidade definida, tem a ver sempre com a dimensão e com aquilo que se pretende auscultar, mas, e fazendo aqui uma ressalva, para a auditoria de concessão, já devemos ter evidências desta avaliação de satisfação de colaboradores, e também evidências da análise que depois é realizada. Portanto, esta avaliação é feita de forma individual, a cada um, se possível, a cada um dos princípios do teletrabalho que já falámos anteriormente. Portanto, e como já referido, o que nós pretendemos é que depois de fazer esta avaliação, estes inquéritos a cada um dos colaboradores, analisar os resultados dos inquéritos realizados e identificar as áreas de melhoria que são prioritárias consoante, portanto, a resposta dos colaboradores. Depois, consoante a resposta, definir e implementar ações que visam melhorar a modalidade de teletrabalho e, obviamente, melhorando a modalidade de trabalho, aumentar também o grau de satisfação dos colaboradores sempre que possível. Portanto, é aqui muito semelhante ao que já fazemos no âmbito do uma 9001, portanto, também avaliar aqui a satisfação dos próprios colaboradores e saber aqui como é que vamos melhorar esta modalidade de teletrabalho. Por fim, o último princípio, e também não é uma novidade para quem já tem qualquer outro tipo de sistema de gestão implementado, prende-se com a medição de desempenho e pressupõe que as empresas consigam medir o seu desempenho agora na nova modalidade de teletrabalho e, se possível, identificando áreas de melhoria. Aqui a ideia é que, tal como em qualquer outro sistema de gestão, que seja possível medir o desempenho e esta forma de medição pode ser utilizando métodos diretos ou indiretos, quantitativos ou qualitativos. Portanto, qualquer conjugação destes 4 parâmetros é possível. Portanto, podemos usar métodos indiretos quantitativos, métodos diretos qualitativos ou qualquer outra combinação é possível de ser utilizada. Também a ideia é que de forma periódica esta análise seja realizada e, se possível, como a Ana referia anteriormente, que seja analisada para cada um dos princípios do teletrabalho. Muito bem, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Rui, pelas vossas intervenções. De seguida, eu vou lançar um desafio à Raquel. Raquel, 5 minutos. 5 minutos para explicar o processo de certificação, está bem? Outra palavra. Muito bem, desafio aceito. É simples, é muito simples. O processo de certificação começa naturalmente com uma adjudicação de proposta de serviço, é realizado o planeamento da auditoria, portanto a proposta de uma equipa auditora, existe um acordo de datas, enfim, naturalmente em combinação com a organização e com a equipa auditora, e existindo esse acordo depois é realizada a auditoria de concessão. Pronto, no final da auditoria de concessão, o que é que nós temos como resultado? É um relatório, para quem está familiarizado com sistemas de gestão, enfim, é muito simples, é um relatório que identifica os desvios que foram constatados na auditoria, não conformidades maiores ou não conformidades, ou, enfim, e também oportunidades de melhoria, portanto, aspectos que não
não sendo um desvio, um requisito, não sendo um incumprimento, poderão efetivamente, no caso de serem abordados pela organização, ter um impacto positivo na organização. Após a auditoria, a organização, e com base no relatório da auditoria, tem a possibilidade de elaborar um plano de ações corretivas para os desvios identificados, caso eles existam, naturalmente, e aqui com uma ressalva, no caso das não conformidades maiores, elas devem estar encerradas para podermos, no fundo, tomar uma decisão, não é? Que seria o passo seguinte. E o que é que significa isto de estarem encerradas? Significa que deve existir alguma evidência do tratamento adequado desse desvio, portanto, dessa ação que foi implementada. Para as não conformidades normais, digamos assim, aquilo que é pedido é uma definição de ações, que não deixa de ser uma definição, pode ser uma correção, pode ser uma ação corretiva, pode ser uma ação preventiva para o futuro, um responsável, prazos, etc. E existe depois uma reunião daquilo que nós chamamos a comissão de decisão, que é um órgão, não é? Que analisa o relatório da auditoria, o plano de ações corretivas e o parecer da equipa auditora. Portanto, aqui a decisão é tomada de forma independente, como já referimos no início, da equipa auditora para garantir aqui imparcialidade. Existindo uma decisão positiva, naturalmente que é emitido um certificado de conformidade com uma validade de 3 anos e atribuída à marca, que poderá ser usada ao longo desse período de tempo, enfim, nos termos em que isso é possível, naturalmente. Nos anos seguintes, o que é que irá acontecer? São realizadas auditorias de acompanhamento, que no fundo servem para confirmar a implementação dos princípios, portanto, que tudo continua a funcionar como é suposto. Também, naturalmente, avaliar aqui as práticas e as melhorias que foram implementadas no decorrer dos inquéritos, da própria auditoria, da medição de desempenho. Portanto, aqui o objetivo é que isto funcione como um ciclo, não é? Aqui copiando um bocadinho o ciclo PDCA da 9001. No final dessas auditorias de acompanhamento, o funcionamento é o mesmo, portanto, existe um relatório, no caso de haver desvios, um plano de ações corretivas da organização, e portanto, existe aqui aquilo que nós chamamos a conclusão da decisão de manutenção do certificado. Portanto, no fundo, a APSER decide que sim, senhor, aquela organização merece manter a certificação válida. E era isto, eu acho que cumpri os 5 minutos. Cumpriste muito bem, Raquel. Agora só precisas nos dizer o que é necessário para alguém nos pedir uma proposta de serviço. Proposta de serviço. O que é que nós precisamos para poder apresentar uma proposta de serviço? Bom, precisamos saber qual é a organização, enfim, informações normais, o nome, a sua morada, o NIF, o que é que essa organização realiza. Em termos dos colaboradores, precisamos de saber quantas pessoas colaboram na organização, quantas dessas pessoas se encontram em teletrabalho e em que funções. E também precisamos de saber se o modelo que a organização adotou é um modelo híbrido ou integral. Também é importante conhecermos o organograma com a identificação das áreas de negócio e áreas corporativas. Isto porquê? Porque, naturalmente, se uma organização for mais complexa, se tiver muitas áreas de negócio, muitas áreas, muitos serviços, muitos departamentos, alguns em teletrabalho, outros não, uns com colaboradores em teletrabalho integral, outros híbrido, enfim. Aqui, naturalmente, para nós termos uma amostra de efetiva implementação dos princípios de teletrabalho ao longo de toda a organização, precisamos de perceber, no fundo, a amostra que precisamos de realizar nas entrevistas, especificamente ditas. Portanto, havendo interesse em receber uma proposta, temos todo o gosto, tem aqui os contactos e o nosso site e podem encaminhar para o endereço de e-mail que está indicado aqui no slide, que é raquel.sanmartin@apser.pt. Muito bem.
Raquel, muito obrigada pela tua intervenção. Nós temos, neste momento, 10 minutos para as perguntas e para as respostas. Eu vou já de seguida verificar quais são as perguntas que nós podemos eventualmente colocar nestes breves 10 minutos. E temos aqui a primeira questão que nos chega da Ana Coutinho, que nos pergunta se é possível obter a certificação com não conformidades em aberto. Raquel, tu explicaste a questão das não conformidades, podes explicar, Ana Coutinho, então, se é possível obter a certificação, mesmo que elas não estejam fechadas? Muito bem. No caso de serem não conformidades maiores, é preciso nós termos evidências de que as não conformidades foram efetivamente encerradas. No caso de serem não conformidades e existindo concordância com o plano de ações corretivas definido pela organização, sim, é possível, o funcionamento é tal e qual como nos sistemas de gestão e, portanto, é analisado o plano, depois na auditoria de acompanhamento iremos avaliar a eficácia da implementação dessas ações e enfim, e perceber se ficou efetivamente bem tratada essa não conformidade. Ok, sim, muito obrigada. Obrigada, Raquel. Temos uma outra pergunta, eu penso que o Rui pode responder à questão do Frederico Santos, que nos pergunta quantas pessoas serão entrevistadas no decorrer da auditoria? Muito bem, Helena, uma excelente pergunta. Certamente que vamos tentar dar resposta aqui à curiosidade de muitos participantes e agradecer desde já ao Frederico essa questão. Ora bem, não existe o número é baseado ou vai depender do número de colaboradores que cada organização tem em teletrabalho. Nós definimos uma forma de cálculo para determinar o número de entrevistas que vai ser necessário praticar ou escutar em cada organização, e essa fórmula depende do número de colaboradores que a organização tem em teletrabalho. Aqui a ideia é, quando nos pedirem a proposta, como já vimos, é um dos requisitos ou uma das informações que nós solicitamos para apresentar a nossa proposta, é saber o número de colaboradores que estão em teletrabalho, e a partir daí vamos determinar quantas entrevistas vamos realizar e depois também no momento da auditoria, portanto na chamada reunião de abertura, a equipa auditora vai validar esse mesmo número e vai proceder à seleção de quem entrevistar durante essa mesma auditoria. Um bocadinho como a Raquel também já teve a oportunidade de focar anteriormente, é importante tentar falar com pessoas de diversos departamentos e ou áreas operacionais. Portanto, aqui a ideia é que a amostragem das entrevistas tente alcançar ou escutar pessoas de diversos departamentos, com diversas funções e também com diversas responsabilidades. Portanto, tentando sumarizar aqui a informação. O número de entrevistas depende do número de colaboradores da organização em teletrabalho. Quem vai ser entrevistado? Vamos tentar alargar um bocadinho diversas áreas e diversos departamentos. Obrigada, Rui. A tua resposta foi muito clara. Nós temos aqui algumas perguntas relativamente a esta questão, não é? De dúvidas relativamente às pessoas que vão ser entrevistadas, mas penso que ficou esclarecido. Se não tiver ficado, por favor, digam-nos, enviem o vosso comentário pelo chat. Temos já uma outra questão que nos chega do João Esteves, que pergunta a duração da auditoria de acompanhamento será a mesma da auditoria de concessão? Ana, podes responder a esta questão, por favor? Ana? Ana? Peço desculpa, estava a ver muito. Mas estavas a fazer o teste. João Esteves. Obrigada, João, pela questão colocada. Não, a duração da auditoria não vai ser a mesma do que numa auditoria de concessão. Segue o mesmo princípio, um princípio semelhante dos sistemas de gestão, portanto, que também os acompanhamentos têm duração diferente, uma duração menor. Aproximadamente, contamos com 2/3
da duração da auditoria de concessão para os acompanhamentos e obviamente que vamos fazer também proporcional o número de pessoas a entrevistar na organização. Portanto, aquele número que está definido numa fórmula de cálculo que o Rui já falou anteriormente, depois também será proporcional à duração definida para a auditoria de acompanhamento. Ok, muito obrigada, Ana, pela tua resposta a esta questão. Temos aqui também uma outra pergunta que nos chega da Liliana Torres, que pergunta se é possível uma organização certificar apenas um dos departamentos que se encontra em teletrabalho. Raquel, podes responder a esta questão, por favor? Posso. Se bem entendi a questão, tem a ver se podemos certificar um departamento e excluir outro. Será essa a pergunta, Lina? Sim, se é possível uma organização certificar apenas um dos departamentos, porque é o único que está em teletrabalho. Ora bem, eu vou responder. Se esse departamento é o único que está em teletrabalho, sim, claro que sim. O único requisito para solicitar, para ser candidato a esta marca, é ter colaboradores em teletrabalho. Agora, a questão que eu entendi que poderia estar a ser colocada era outra, e vou aproveitar para esclarecer porque penso que seja relevante, que é se nós podemos, no fundo, excluir do âmbito da certificação áreas que estão em teletrabalho. E a resposta é que não. E eu vou explicar o porquê. Este serviço, naturalmente, tem uma natureza, enfim, está ligada ao bem-estar dos colaboradores, como já vimos, e seguindo as boas práticas e os princípios de todos os referenciais que, no fundo, defendem esta questão, não é possível excluir do âmbito de uma certificação um conjunto de pessoas que estão também em teletrabalho. Ou seja, eu diria que também as organizações não terão interesse em fazer isso, não é? Não fará sentido. Portanto, se existem colaboradores em teletrabalho, sejam do departamento A, B e C, todos eles devem ser candidatos em simultâneo a esta certificação. O que pode acontecer? E aqui pensando um bocadinho em cenários, vamos imaginar que é uma organização que agora numa fase de normalidade decide manter uma área determinada em teletrabalho, mas há outras que voltam, portanto voltam normalmente para o escritório. Mas, passado algum tempo, até entende que faz sentido uma outra área que tinha voltado para o escritório, em condições normais, existe um conjunto de colaboradores dessa área que fiquem em teletrabalho modelo híbrido, por exemplo. É possível, em qualquer momento, no fundo do ciclo de certificação, nós fazermos uma extensão de âmbito, que é tal e qual como em sistemas de gestão, para incluir no fundo, essa equipa, esse departamento, as atividades que são realizadas por essas pessoas no âmbito de uma nova auditoria, que poderá ser uma auditoria extraordinária, no fundo, fora do ciclo, ou poderá ocorrer de forma simultânea com a auditoria do ciclo. Portanto, vamos imaginar, primeiro, a auditoria de acompanhamento, é uma auditoria de acompanhamento / extensão, onde nós vamos também incluir, no fundo, as áreas ou departamentos candidatos à oferta de telework e, correndo bem, naturalmente, que aquilo que todos desejamos dará lugar a um novo certificado onde ficarão refletidas as atividades que já estavam e as novas que passam a estar incluídas no âmbito da certificação. Não sei se fui clara, eu sei que isto é um bocadinho assim confuso, mas... Enfim. Raquel, muito obrigada pela tua resposta. A Liliana acaba de nos confirmar que sim, ainda bem que respondeste à questão de se era possível certificar apenas um dos departamentos que se encontram em teletrabalho, porque era exatamente essa a questão. Era mesmo essa a questão. Obrigada por teres respondido de forma tão completa e teres, de facto, aqui falado destes diferentes cenários. Muito bem. É com muita pena, mas não temos de todo mais tempo para resposta a algumas questões que, entretanto, também nos estão a chegar. De qualquer das formas, nós iremos fazer chegar aos intervenientes as respostas, está bem? Não sei se os meus colegas querem dar uma última palavrinha, muito rápida. Apenas agradecer a presença. Pronto. Agradecer a presença. Então, e estamos disponíveis para o esclarecimento. Muito bem, estão feitos os agradecimentos. A mim resta-me também agradecer-lhe a si por ter estado connosco neste webinar técnico. Esperemos que tenha sido do vosso agrado, do seu agrado.
Estamos disponíveis, como a Raquel deixou os contactos, raquel.samartin@abser.pt, pode nos contactar para o número que estava nos PowerPoints. Por acaso, uma das perguntas é se nós vamos disponibilizar a apresentação. Não sei, Raquel, se queres responder a esta pergunta? Sim, vamos disponibilizar, todos os participantes irão receber e também ficará disponível o vídeo da gravação da sessão de trabalho no nosso canal de YouTube, que convidamos a todos a visitar e acompanhar, porque há sempre conteúdos interessantes para conhecer. Muito bem, muito bem. Eu não tenho mais palavras, só mesmo fazer um último pedido. Antes de desligarem o webinar, por favor, respondam ao questionário de satisfação. É muito rápido e nós ficamos muito gratos. Obrigada e até breve. Boa tarde, obrigada. Obrigada.